maio de 2024. Estamos iniciando a nossa 8ª live nacional de uma série de 10 lives sobre o imposto de renda pessoa física. Os temas foram escolhidos por meio de uma pesquisa feita no site da Receita e divulgada nas redes sociais. Hoje, vamos falar sobre como declarar rendimentos e quem vai abrir o assunto é o superintendente da 4ª Região Fiscal, Darcy Mendes. Darcy, pode começar para a gente? Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos colaboradores, aos contadores, aos participantes do NAF, aos demais e aos contribuintes de modo geral. A Receita Federal apresenta essas lives sobre o imposto de renda para a gente ter obter melhores informações nas declarações. O pessoal está aqui disponível para tirar as possíveis dúvidas. E quem vai apresentar a live hoje é o nosso colega Agnaldo, chefe do Centro de Atendimento da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Natal. É um ponto mais colaborador nesses programas de imposto de renda. E há muito tempo ele participa, ele faz apresentações, é muito experiente. Então, aproveitem e eu tenho certeza que a live será um sucesso. Obrigado a todos. Com você, Agnaldo. Bom, boa tarde, obrigado a Darcy, obrigado a toda a equipe que está proporcionando esse evento. Uma boa tarde a todos os contribuintes, a todos os colaboradores, aos nossos parceiros contabilistas e o público em geral. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente tratar da qualidade da informação que chega nos nossos sistemas da Receita Federal. Bom, eu vou compartilhar aqui minha apresentação e vamos partir aqui para o conteúdo que nos interessa. Bom, conforme foi... Um pouquinho aqui. Ele caiu no último slide. Deixa eu voltar aqui. Estava lá no final. A barrinha que está aqui em cima. Só um pouquinho. Ali, ó, apresentação de slides em cima. É porque tem uma barrinha aqui em cima Tá que está... ocultando, né? Então, no menu ali, apresentação de slide. Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Está compartilhado ainda não, né, Zé Carlos? Não, não está. Ainda não, Agnaldo. Deixa eu ver se agora dá certo. Agora está compartilhado, né? Só precisa ampliar a apresentação de slides. É porque está aparecendo uma barrinha aqui em cima que está ocultando. Deixa eu ver se tem como. Apareceu uma surpresa aqui. Apareceu uma faixazinha, Só um momento, teve um probleminha aqui.
Agora vai. Apareceu? Sim, aí você pode fechar a sua câmera. Sim. Tá aqui a faixazinha. Tá bom, pode seguir assim. Tá Pode tranquilo. seguir. Tá ok, Pode Aguinaldo. seguir? Isso. Apareceu uma barrinha em cima que eu não consegui mais tirar aqui. Mas vamos lá. Acho que é do YouTube. Valeu. Boa sorte. Bom, vamos lá. Então, vamos partir aqui para o que nos interessa, né? Que o tempo é ouro. Está todo mundo aí partindo aí para nosso imposto de renda. Bom, nós temos aqui vários temas, tá? Na verdade, são assuntos que se relacionam com outros até que já foram objeto de outras lives, né? E o nosso tema hoje é declarando rendimentos. Então, nós sabemos que, independente do termo rendimentos, né? Essa informação é algo que está relacionado com dependente, com declaração de rendimento, com variação patrimonial. Então, a matéria-prima da nossa declaração, né? Uma das mais importantes, né? E juntamente aí com as deduções que nós temos na apuração do imposto de renda da pessoa física. Bom, então, dentro dos temas que foram escolhidos, né, até pelos contribuintes aí, através de pesquisa, nós tivemos o MEI, né, como um dos mais solicitados, e nós sabemos, né, o Perguntas e Resposta tem apenas uma pergunta sobre o MEI, é algo que deixa muita dúvida, é uma questão de muita subjetividade, até porque cada contribuinte tem sua situação específica, tem MEI com movimento, sem movimento, tem MEI que foi criado agora, tem MEI que foi excluído, então nós temos de tudo um pouco. Mas vamos falar aqui do reflexo do imposto de renda da pessoa física, né, para quem tem o CNPJ do MEI, tá? Então, como nós sabemos, o MEI é um subconjunto do Simples Nacional, né? Então ele está inserido dentro do Simples Nacional, e a base legal, né, que fez com que o MEI fosse criado, né, ela já vem de uma origem lá de 2006, através da Lei Complementar 123. Então, de forma rápida, a gente não vai ler tudo isso aqui, porque nós precisamos mais da essência do que do texto. Então, nós vamos tratar aqui somente para mostrar a origem do tratamento do lucro distribuído, né? Nós não vamos falar aqui da legislação do MEI como CNPJ, aí sim do MEI, o titular do MEI, que é o CPF. Então, o tema excluído dentro do assunto MEI foi distribuição de lucro, né? Que é o que mais interessa aí, essa questão do conteúdo da declaração. Bom, então, quando criaram a lei de 95, que isentou lucro distribuído, né, no lucro presumido, real, arbitrário, está lá no artigo 10 da Lei 149 de 95, e essa isenção se aplica até hoje, né? Quando o MEI foi instituído, lá em 2006, né, também tivemos que aplicar alguma regra para tratamento desse lucro distribuído, né? Então, nada mais correto do que seguir o mesmo tratamento que já vinha sendo dado aos regimes de tributação lá, os demais regimes de tributação. Bom, então, enquanto a Lei 9.259 trouxe lá a isenção, né, quando o MEI foi criado, na própria Lei 123, né, o artigo 14 e parágrafos 1º e 2º trataram exatamente de como o lucro distribuído pelo MEI seria tratado. Afinal, seria como apurar o lucro do MEI de forma isenta. Então, o artigo 14 e os parágrafos 1º tratam exatamente como o MEI deve aplicar a legislação para isenção de lucros. Mas vamos para frente por quê? Porque após a Lei 123/96, de 2006, né, nós tivemos a Lei 128 de 2018, que alterou a Lei Complementar 123, e por consequência disso, nós tivemos a alteração também da resolução do Comitê Gestor, né? Quando foi publicada essa resolução 140 de 2018, que ela também tratou da questão do lucro isento, tanto do Simples quanto do MEI. Bom, o que aconteceu? A resolução do Comitê Gestor, né, manteve, tá certo, o que está no artigo 14 da Lei 123, da Lei Complementar 123, e acrescentou um parágrafo 3º, tá? Que foi o seguinte:
o disposto neste artigo, que é o que trata de distribuição de lucro do Simples, né, aplica-se ao MEI, tá? Então, pronto. Então, esse artigo 3º foi que deu ao MEI o mesmo tratamento das empresas do Simples Nacional, EPP e ME-EPP. Bom, eu peguei, tá, esses artigos aí, tá certo? Esses dois dispositivos e coloquei em forma de gráfico, tá? Então, para ficar mais didático, essa parte verde é a Lei 9.259, artigo 10, que isentou a lucros e dividendos, né, das empresas do lucro presumido real arbitrado. A lei complementar pegou o artigo 14, parágrafo 1º e 2º, e levou para o Simples Nacional a mesma sistemática que está na Lei 9.249. Com a resolução 140 de 2018, o que aconteceu? A resolução manteve o que estava na lei complementar, artigo 14, e incluiu o parágrafo 3º, que é esse que está de azulzinho aí. Tá? Então, a partir daí foi que o MEI passou a ter o mesmo tratamento das empresas do Simples Nacional, com uma pequena diferença. Que diferença foi essa? Tá? Bom, nós temos aqui um cenário de uma receita bruta, tá? Que o lucro pode ser apurado através de contabilidade ou através do lucro presumido, que não é regime de tributação do lucro presumido. Aqui é uma forma de dizer que, através dos percentuais do lucro presumido, se pode apurar a parcela do lucro que é considerado isento, né, pela legislação pertinente. Então, aqui, se o MEI, tá, fizer a apuração do lucro pelos percentuais do lucro presumido, do lado direito nós temos aqui mais ou menos como isso se realiza. Ou seja, eu tenho a receita bruta anual, 2023, né, vamos falar de 2024 exercício, vezes o percentual do lucro presumido, 8, 16, 32%, conforme a natureza da receita bruta. Então, nós temos aqui a receita bruta menos o percentual do lucro presumido aplicado sobre a receita bruta, dá o lucro presumido, tá certo? E desse lucro presumido, lá no Simples Nacional, é retirado o IRPJ. Tá? No MEI, não existe essa retirada do CNPJ nesse cálculo. Por quê? Porque o MEI não paga imposto de renda. Eu deixei isso aqui apenas como destaque. Né? Porque se aplica o parágrafo 3º da resolução 140, diz, se aplica ao MEI aquilo que se aplica ao Simples Nacional. Só que na hora de apurar o lucro do MEI, não se trata de nenhuma exclusão do IRPJ do resultado apurado, porque o MEI não paga IRPJ. E aí nós temos o lucro presumido líquido, que é aquele que vai ser distribuído de forma isenta, conforme os percentuais do lucro presumido. Se o MEI, apesar de não ser obrigado, tá certo, fizer contabilidade, todo lucro apurado na contabilidade será considerado isento, principalmente sendo superior. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos uma explicação gráfica do que trata dessa apuração desse lucro. Aqui é uma atenção, simplesmente para fazer um reforço, né, que isso aqui está lá no texto do artigo 14 da lei complementar, que diz o seguinte: não são considerados isentos os rendimentos pagos ao MEI correspondentes a prolabore e aluguéis de serviços prestados. Ou seja, independente da atividade que o MEI tenha, tá certo? Trata o lucro isento lá na pessoa física, mas esses rendimentos serão tributados. Eles não fazem parte de nenhuma hipótese de isenção nesse sentido. O Código Civil, apenas estou aqui reforçando a questão da dispensa da contabilidade para o MEI, tá certo? Isso se deve ao parágrafo 2º do artigo 970 do Código Civil, tá? Exatamente para reforçar que as empresas, né, que estão desobrigadas de fazer contabilidade. Por isso que a gente tem ainda existe um pouco de informalidade, né? Mas por previsão legal, ou seja, não está obrigado a fazer contabilidade, então essas contas se fazem por fora e ali o contribuinte vai verificar se ele está obrigado a declarar um excesso do lucro, né? Ou não, né? Ele tem variação patrimonial, né? Se o MEI está dentro do limite dos 81 mil, então isso aí é uma questão que envolve cada pessoa em particular, né? Bom, então isso aqui é apenas só para mostrar a base legal da dispensa da contabilidade. E eu fiz aqui dois exemplos, né? Assim, duas formas de apurar o lucro. A primeira foi usando a pergunta do perguntão da Receita Federal, que no perguntão 2023 é a pergunta 181, no perguntão 2024 saiu, que foi publicado antes de ontem, está na pergunta 183. Lá nessa pergunta, lá não fica, nós temos poucos exemplos, né? Então, em termos de variedade de exemplos, né, ela não atende bem.
tá? Mas dá para a gente ter uma ideia de qual é o rumo, mais ou menos, que a Receita orienta nesse sentido. Vamos fazer aqui o seguinte. Nessas telinhas que vocês vão ver aqui, desses exemplos, vai ter onde tem essa parte amarelinha. Isso aqui está pequenininho aqui, porque isso aqui é uma cola. É uma cola para você, quando estiver tratando aqui no exemplo de determinada atividade, você saber qual o percentual de presunção, para a gente não ficar voltando, olhando lá atrás. Bom, então tem apenas um fim didático aqui, por isso que ele está tão pequeno. Bom, então aqui é o seguinte, lá no perguntão, tem lá um exemplo de uma receita bruta de 80 mil, a gente chama atenção para a conformidade com a DAS desse MEI. O que é conformidade? O que você declarar como receita bruta na declaração anual do MEI tem que estar em sintonia com aquela receita bruta que você pegou como base para calcular o lucro a ser distribuído. Então, isso é o que eu trato aqui como conformidade. Então, temos que ter atenção para isso. Bom, no exemplo, né, ele dá um total de despesa de 20 mil, né, já dentro incluído 12 mil de prolabore, aqui na hipótese. Isso quer dizer que é 8 mil de algumas despesas, mais os 12 de prolabore, que somam aqui os 20 mil. E como é que eu vou apurar, né, essa minha distribuição do lucro isento, sem contabilidade? Eu vou pegar o lucro, né, eu vou pegar a receita bruta, né, menos a despesa, e encontro aqui um valor de 60 mil, que é como se fosse aqui um lucro, né? Um lucro com base em valores, né? Receita e despesa. Para calcular o lucro isento, tá? Eu vou aplicar o percentual de presunção sobre a receita bruta, não sobre esse lucro de 60, né? Então, qual é a minha atividade aqui do caso concreto? 8%. Ou seja, comércio, o lucro presumido da receita de comércio é 8%. Está lá na nota 249. Então, aqui é o meu valor do lucro a ser distribuído de forma isenta da atividade de comércio, para uma receita de 80 mil. O lucro não isento é exatamente o que resta. 60 mil, né? Menos 6.400 que é isento, ficou uma parte ainda para ser tratada de alguma forma de 53.600. Na nossa hipótese, se esses 53.600 fossem totalmente distribuídos, né, essa pessoa já estaria obrigada a entregar a declaração, porque o limite é 30.639,90, né? A situação de ele estaria obrigado a declarar, e se ele fizesse a declaração pelo modelo simplificado, né, que é o único que a gente pode fazer aqui, simulação, porque nas deduções, cada contribuinte tem suas deduções distintas. Então, eu faço sempre um exemplo usando o desconto simplificado, para ficar um padrão aqui no nosso caso de simulação. Então, se ele declarar 50.600, né, ele estaria com imposto a pagar de 3.689. Então, vai lá que essa pessoa teve um problema lá, adquiriu algum bem, então teve variação patrimonial lá de 40 mil, de 45 mil, de 50 mil, tá? Então, ele tem que ter uma origem para justificar essa variação patrimonial, né? Então, aqui, se ele for bancar exatamente, tá, essa variação patrimonial, e se ele declarasse como tributável 53.600, ele teria que pagar 3.689 de imposto. Essa seria a carga tributária dele no IRPF. Vamos passar para o próximo. Bom, antes de passar para o próximo exemplo, né, nós pegamos aqui os 6.400, né, do rendimento isento, pegamos os 12 mil de prolabore e o excesso do lucro, tá certo? Com base naquele limite que nós encontramos. Como ficaria na declaração? Então, eu simulei aqui a fichinha de rendimentos tributáveis exibidos de pessoa jurídica, tanto para o prolabore quanto para o excesso do lucro lá na apuração, como também a ficha de rendimentos isentos, onde é informado o rendimento isento. Bom, como ficaria isso? Na ficha de rendimentos isentos, né, eu colocaria aqui o beneficiário, né, que é o MEI, pessoa física, a fonte pagadora, que é o CNPJ dele, do MEI, e aqui o valor dos 6.400 rendimento isento. Então, isso seria o tratamento dos 6.400 que ele apurou lá de 8% vezes 80 mil. O prolabore, né, seria na ficha rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, da mesma forma, ele informa a fonte pagadora, que é o próprio MEI, né, o nome e o valor de 12 mil, que é do prolabore. Eu estou passando rápido aqui, porque muito disso aqui vocês já conhecem. E na parte do rendimento isento, na parte onde eu vou declarar o excesso de rendimentos, né, de lucro, o excesso de lucro, também na ficha rendimento tributável da jurídica. Por quê? Porque a origem desse rendimento é do MEI. Então, a fonte pagadora é o MEI, CNPJ do MEI. Então, aqui eu estaria com as informações que a gente viu aqui na apuração, tá certo? Nas respectivas fichas da declaração. Essa seria a arrumação.
tá? Daqui para frente eu tenho mais alguns exemplos, mas nós não vamos usar as fichinhas porque o objetivo já foi alcançado, que é mostrar onde cada valor, cada natureza de rendimento fica. Bom, então aqui eu simulei um exemplo de pessoa jurídica que presta serviço em geral, tá? Peguei o mesmo exemplo, os mesmos dados do exemplo anterior, né, que é o que está lá no perguntão, e aqui a única coisa que mudou foi que o percentual do lucro presumido que eu vou encontrar aqui para ficar isento é de 32% sobre 80 mil. Por quê? Porque na tabelinha aqui, ó, do lado, tem lá, serviço em geral, presunção 32%, lei 949/95, tá? Então, o que mudou? O meu lucro isento aqui foi de 34 mil, mas eu tive aqui um lucro após tirar as despesas de 60. Então, se esse lucro fosse totalmente distribuído, né, seriam considerados tributáveis no ajuste, os 34.400, estaria obrigado a declarar imposto de renda. Por quê? Porque o limite que obriga a declarar para esses rendimentos é 30.639,90, 34 está acima. E se ele declarasse esse rendimento de 34.400 pelo desconto simplificado, teria imposto a pagar de 1.185,62. Veja que o ônus tributário para quem presta serviço é menor do que o ônus tributário, né, do excesso para quem tem comércio ou indústria. Aqui eu fiz um caso sem as despesas, ou seja, fugi um pouquinho do modelo que está lá no perguntão, né, desprezei aqui aqueles 20 mil de despesa e passei a tratar de uma forma em que o contribuinte não tenha despesas ou tenha despesa, mas não tenha comprovação. Isso aí dá no mesmo, tá? Então, qual seria nosso exemplo aqui, nossa hipótese? Uma receita bruta de 70 mil, tá? O lucro passivo de isenção seria 70 mil vezes 32%, que eu estou tratando de serviço em geral. O lucro a ser distribuído isento, 25.400, tá? E aqui eu teria os 70 mil menos os 25.400, me daria novamente, tá certo? Os 44.600. Só que esse contribuinte aqui já mudou de ideia e disse: eu não vou tributar todo esse excesso. Eu não quero pagar imposto. Por quê? Porque eu recebi muito menos do que isso. Né? Vamos supor que ele recebeu menos do que isso. Né? Porque tem contribuinte que declara acima daquilo que ele tem como receita, até para justificar renda. Isso é possível, né, acontecer. Então, aqui, o que ele fez? Ele teve 44 mil de lucro, com excesso do lucro, com base na presunção, né? Aqui é o excesso. Mas ele disse: eu vou, tá certo, declarar somente 30.639,90, exatamente o limite de isenção, o limite que obriga a declarar, tá? Ele fazendo a declaração no modelo simplificado, o que acontece? Ele pega lá os 30.639,90, tirando os 20% do desconto simplificado, ele ficaria com a base de cálculo de 24.511,92, que é o limite de isenção anual da tabela. E aí ele teria o imposto a pagar zero. Neste caso, ele teria 25 mil para comprovar de renda, com mais 30.639 menos o desconto simplificado. Né? O desconto simplificado não justifica patrimônio. Então, aqui ele teria uma sobra de 13.960, que não é nem uma coisa nem outra. Né? E na ótica de muitos analistas aí que estão aí, inclusive, publicando informações sobre o MEI, né? Seria valores considerados como consumidos. Tá? Então, isso aqui é uma linha de entendimento. O outro exemplo, né? Eu fiz aqui apenas mudando o percentual de presunção. Eu agora não tenho mais serviço em geral, tenho aqui serviço de transporte de passageiros. E o percentual do presumido para transporte de passageiro é 16% da receita bruta lá no presumido. Então, eu peguei o mesmo valor, 70 mil, apliquei 16%, então aqui ficou um lucro isento menor, ou seja, a metade dos 32, né? Então, 70 mil menos o lucro isento de 11, ficou um excesso de lucro de 58.800, tá? Se ele distribuiu 38 mil, tá? Acima do limite de obrigatoriedade, ele estaria obrigado a declarar, né? Então, ele foi lá para o desconto simplificado, tá certo? E tributou esses 38 mil, né? Que deu imposto a pagar de 4.4161. E sobrou, tá certo? Esses 2.800 que naquele entendimento do exemplo anterior também seriam considerados rendimentos consumidos, renda consumida. Renda consumida é aquilo: você compra roupa, lazer, paga a internet, né? Essas despesas do dia a dia. Então, isso aí seria mais ou menos esse consumido aí, tá? E esse entendimento, né? Eu acredito que esse entendimento de ter essa renda consumida, isso decorre de quê?
a própria equação da identificação do patrimônio, né, descoberto ou não, né, nesse cálculo, praticamente não envolve essas despesas, esses despesas com subsistência. Tá? Geralmente eles ficam fora daquela equação. Então, com esse entendimento é que alguma linha de raciocínio leva a entender que o contribuinte pode considerar essa parte, né, que excedeu as duas coisas, o lucro isento e a parte que ele declarou como tributável, né, como consumida. Bom, o próximo tema, motorista por aplicativo. Tá? Então, esse tema motorista por aplicativo, na verdade, é apenas algo novo em relação à existência do Uber 99, em relação à modalidade, mas a natureza do rendimento não é nada mais do que transporte de passageiro. E a Receita Federal, né, já tem a legislação que trata da tributação de transporte de cargas e de passageiros. Tá? Então, o fato de se criar plataformas para tratar dessa atividade, né, essas plataformas são intermediárias, nada mudou em relação à natureza do rendimento. Tá? Vai continuar como sempre foi, tá? Apenas com o intermediário no meio. E vamos lá. Então, aqui, tá, eu trouxe aqui apenas uma definição, tá, do que é rendimento de pessoa física, tá certo? Quando se observa as hipóteses de equiparação à pessoa jurídica. Então, para resumir, tá, o contribuinte, para ser pessoa física, ele tem que se enquadrar como pessoa física, ou seja, não se enquadrando como equiparado à pessoa jurídica. Ou seja, o cara tem um carro, ele dirige pela manhã e pega outro motorista para dirigir à tarde, e ele está vendendo serviço. Tá? Então, isso aí seria uma equiparação. Ele tem dois carros estão tratando do mesmo serviço ao mesmo tempo. Então, para resumir, tá certo? Vocês podem consultar melhor essa parte de equiparação de pessoa física a pessoa jurídica, mas para resumir é isso. Tá? É o dono do carrinho lá dirigir seu carro, tá certo? Pode até ele contratar um auxiliar, né, como acontece no transporte alternativo, né? Mas esse auxiliar não é um profissional qualificado, ou seja, ele não é outro motorista. Tá? Então, aqui é só para reforçar essa questão da equiparação. Os rendimentos de transporte como um todo. Transporte de cargas, né, nós já conhecemos, muitos de vocês, contadores, já conhecem essa regra aqui, é a exclusão do rendimento, isso não é uma dedução, né, e essa exclusão do rendimento, né, para o rendimento de transporte de carga, né, ela pode ser, o rendimento pode ter uma exclusão de até 90%. Né? E transporte de passageiro pode ter uma exclusão de até 40%. Ou seja, no mínimo 10% de transporte de carga e no mínimo 60% do transporte de passageiro. Tá? Mas não é obrigado, né, o Uber, o taxista, o transporte de passageiro, né, ele usar exatamente a exclusão de 40%. Se ele ele adquiriu algum patrimônio, né, que isso comprometeu o patrimônio dele para cima, né, para ter um acréscimo, né, então ele pode usar uma exclusão menor para que ele eleve esse valor do rendimento tributável, desde que venha ajustar a equação da variação patrimonial dele. Tá? Então, isso aqui não é para seguir a regra de ser exatamente exclusão de 10 e exclusão de 60, tá certo? Então, no mínimo 10% é o tributado e no mínimo 60% é o tributado, tá? Bom, então, essa telinha fala sobre isso, tá? E em relação aos rendimentos, né, nós temos lá na Lei 7.713 o artigo 7, que trata da retenção na fonte, pessoa jurídica pagando a pessoa física, e o artigo 8º, que trata do carnê-leão, pessoa física pagando a pessoa física, ou seja, quem recebe de pessoa física está obrigado ao carnê-leão, ou se recebe do exterior também está obrigado ao carnê-leão. Então, aqui é apenas a base legal, tá certo? Não tem um artigo aqui, mas é o 7 e 8, né, que trata da obrigação de se fazer o carnê-leão quando o Uber ou o 99 lá recebe rendimentos recebidos de pessoas físicas, tá? Observando o limite de isenção da tabela mensal e observando o limite de obrigatoriedade da declaração lá no ano seguinte, tá? Então, isso aqui também é mera informação. E aqui é apenas um reforço, né? Como nós temos o transporte de passageiro convencional, né? O que muda do convencional para o Uber, por exemplo? É que no Uber nós temos as plataformas, né, que fazem intermediação. Então, em relação ao Uber, as plataformas não são consideradas fontes pagadoras, motivo pelo qual não emitem comprovante de rendimentos, e sim um relatório denominado resumo fiscal. Tá? E ali vem os repasses e aquilo que ele tem como despesas, né, as taxas. Para isso, eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo de um resumo fiscal de um Uber, né? Isso aqui é um caso real, né? Eu cobri com a tarja preta aqui o nome do contribuinte, né? Ele autorizou utilizar isso aqui para a gente demonstrar para vocês.
né? Então, aqui é o resumo do relatório do Uber, né? Resumindo, tá? Eu venho aqui e já é fornecido para mim o total recebido durante o ano. E vem o detalhe aqui, quilômetros, o cara rodou 31.990 quilômetros em 2023, 5.339 viagens essa pessoa fez e teve uma taxinha extra de 133, tá? Então, isso aqui é a primeira parte do relatório. Na segunda parte do relatório, para chegar a 74 mil, houve um repasse de ganhos de 73.947 e aqui vem as extras e as promoções. Então, ele chegou, tá certo? E outros, né? E outros aqui. Então, ele chegou a 74.560 como um total. Aqui é o resumo das despesas. Então, ele teve de despesas 13.116,86, tá? Aqui a renda líquida, a renda, que o valor que ele recebeu, menos aquelas despesas, que chega a 61.443,64, tá? Mas o que interessa mais para a gente é aqui no final, que é onde vai chegar o ponto a ser considerado o imposto de renda. Então, nessa parte aqui, tá? Vem explicando aqui que ele está sujeito a carnê-leão, né? Eles orientam direitinho. Aí nós temos aqui o repasse, 73.947, mais aquelas extras, mais as promoções, e ele teve um rendimento de 74 mil e pouco. Bom, a legislação diz que ele pode excluir até 40% do rendimento. Então, no relatório da Uber, ele já desconta aqui os 40%. Ou seja, os 40% do que o Uber recebeu representa 29.578. Então, daquele total do rendimento menos essa exclusão, 44.774 é o rendimento a ser tributado pelo Uber. Se eu falei meio aí, me desculpa aí. É Uber. A única coisa que eu achei aqui um pouquinho diferente é que no relatório da Uber, ele chama isso aqui de base de cálculo do imposto, mas não é base de cálculo. Isso aqui é o rendimento tributável sujeito ao ajuste. Desse rendimento, o titular do Uber, lá, o Uber vai fazer o quê? Ele vai deduzir previdência, dependente, pensão alimentícia, qualquer que seja a situação dele, tá? Então, aqui é onde se chega ao valor declarado pelo MEI, pelo Uber. Então, tem muita gente que ainda tem dúvida, mas a regra é a mesma do passageiro do táxi comum, do táxi convencional, tá? Do transporte alternativo, é transporte passageiro, pessoa física, tá? Então, acho que aqui a gente conseguiu, tá, dar uma ideia. E quando eu vi aqui essa observação aqui do relatório vir como base de cálculo 44 mil, né, eu apenas mostrei aqui na tela seguinte que lá no resumo da declaração, né, os 44 ele não é base de cálculo, ele é rendimento, ele está aqui em cima. A base de cálculo é depois que eu tiro o desconto simplificado, que aqui foi 8.954, e a minha base de cálculo é o quê? 35.819. Tá? Então, é assim que vai ficar esse relatório desse Uber na declaração dessa pessoa, desse jeito que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Claro, considerando as deduções se ele for para o modelo completo. Né? Outro tema, ações judiciais e outros. Outros que eu digo aqui são rendimentos acumuladamente, né? Que não são aqueles que estão de forma própria na lei que criou o RRA. Tá? Vamos lá, vamos partir para o RRA do que nos interessa. O RRA, né, para quem não conhece, é uma forma de tributar rendimentos recebidos acumuladamente. Para a gente não ter que ler todo esse texto, tá? Vou resumir aqui. O que é rendimentos recebido acumuladamente? É rendimento que recebi em 2023, nossa declaração, 2024, é rendimentos que recebi em 2023, mas eles se referem a pedacinhos ou parcelas ou fatos geradores de 2022 para trás. Ou seja, são rendimentos que eu recebo um total em 2023 relativo a fatos geradores do ano calendário anterior para trás. Aquilo que eu recebo acumulado do próprio ano calendário 2023 não é RRA. Ele é tributado pelo regime de caixa, pelo total recebido no mês. Tá? Então, a lei que criou o RRA, né, foi a Lei 12.350 de 2010. Tá? E logo depois ela foi alterada em 2015, tá? Pela Lei 13.149 de 2015. Que mudança foi essa? Na Lei 12.350, quando criaram o RRA, só era tratado no RRA rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva e reforma. E se fosse pago por previdência, seja municipal, estadual ou federal. Se fosse pago por outra pessoa jurídica, ele já não estaria.
Então, ele ficou muito enxuto aqui em termos de abrangência. Então, o que foi que foi feito posteriormente? Abriram mais o leque e essa lei 13.159 passou a tratar todas as naturezas de rendimento, exceto a aplicação financeira, né? Como sujeito ao RRA. Então, a partir daqui, de julho de 2015, né, qualquer rendimento de salário, aposentadoria, aluguel, né, recebidos acumuladamente, desde que seja relativo a fatos geradores do ano anterior ao ano calendário, né, eles serão tratados como RRA. E o artigo 12b foi incluído também na Lei 7.713, pela Lei 13.159, para exatamente reforçar que aquilo que é rendimentos do próprio ano calendário é tratado de forma total no meio do recebimento pelo regime de caixa. Tá? Então, é mais ou menos isso que trata essa legislação. Ok? Bom, aqui é uma questão que está relacionada com o RRA e com um problema de entendimento com relação ao MAFON. Vocês são contadores, a maioria já conhece o MAFON, que é o Manual de Imposto de Renda na Fonte, né, um material muito útil, né, para a gente, para vocês. Então, aqui é o seguinte, o RRA, eu chamo de RRA original, tá? É o RRA do artigo 12A, é aquele que está na lei que a gente viu agora no slide anterior. Então, o código 1889, que é o código de retenção que vem no comprovante de rendimento, tá? O rendimento acumulado do artigo 12A. É o que se aplica à tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais e com a tabela multiplicada pelo número de meses que aquela ação abrange. Bom, mas quando a lei foi publicada e criaram os códigos de retenção, né, o código 5936, que faz parte do rendimento do trabalho, né, ele veio com a seguinte discriminação aqui, né, com a seguinte redação. Rendimento decorrente da adesão da Justiça do Trabalho, exceto o artigo 12A, ou seja, esses rendimentos que vêm de ações da Justiça do Trabalho não estaria sujeito ao RRA. É o que está dizendo aqui no MAFON. Mas vamos para frente. Tá? Lá na frente, nós temos mais dois códigos do RRA, que é o 5928 e 1895. Isso aqui são o quê? Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal. E depois, no 1895, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Ou seja, esse 5928, que é um dos que são mais conhecidos, também ele ficaria fora, tá? Que ele ficaria fora do tratamento do RRA. Tá? Então, o que aconteceu? A ação normativa que regulamentou a lei, a 12.350 e a 13.159, ela trouxe no artigo 36 como se aplica o RRA na vida das pessoas, né, que se enquadra nessa situação. Então, aqui, o que diz o artigo 36? Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos calendários anteriores ao do recebimento, aquilo que eu falei, serão tributados exclusivamente na fonte, isso dentro do RRA, não é aquele exclusivo do 13º, não, né? Federal, estaduais e do Distrito Federal. Certo? Então, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça, vocês que são contadores, sempre estão indo na Receita, estão buscando informações, né? Tem dificuldade de fazer a declaração de quem recebeu rendimento de uma ação judicial. E você sabe que aquele rendimento se refere a vários períodos anteriores, mas não tem lá o número de meses que vai favorecer o contribuinte para a gente elasticear a tabela dele, né? E é muito comum as pessoas chegarem a dizer, e falarem da seguinte forma: olha, a DIF do TRT está errada. A DIF da Caixa Econômica, que pagou rendimentos de reclamatória trabalhista, né, de ações trabalhistas, está errada. Olha, a DIF da Caixa do Banco do Brasil, que informou o rendimento da Justiça Federal, está errada. Mas por que está errado? Porque não colocaram o número de meses. Não tem o número de meses nesses códigos de 5936, 5928 e 1889. Tá certo? Não, 5936, 5928 e 1895, tá? Então, não existe na DIF, no layout, o número de meses, a coluna. Então, por isso que esses códigos, mesmo que vocês recebam comprovante de rendimento, jamais vai ter número de meses. Vamos logo aqui para a solução, que é o que interessa a gente. Quem tiver clientes, contadores que tiverem clientes, né, ou vocês, contribuintes que estão assistindo, se você se deparar com uma situação dessa e colocar número de meses na declaração lá no RRA, isso favorece o contribuinte.
tá? Quanto mais número de meses, mais desoneração ele tem da tributação. Então, o que acontece? Quando se deparar com uma situação dessa, mande o cliente logo na justiça, lá na vara da justiça onde o processo tramitou, solicitar ou a planilha dessa ação, onde apareça o número de meses lá com os valores, né? Ou então pedir uma certidão na Secretaria da Justiça lá, com as informações que você precisa para comprovar o que você informou na declaração. Exemplo, total de rendimentos, previdência social, se tiver, né? Imposto retido e número de meses. Né? O mais importante de uma certidão dessa, para quem não tem a informação, né, na DIF, por exemplo, né, porque às vezes essas instituições também não colocam determinadas informações na DIF, né, fica ausentes, mas você declara porque tem uma retenção que você precisa compensar. Então, nesses casos, o remédio é buscar uma certidão lá na Secretaria da Justiça, onde o processo tramitou. E o pessoal da Justiça já conhece a certidão, porque muita gente pede isso para apresentar quando a declaração fica retida em malha. Tá? Então, é por isso que eu mostrei essa fichinha aqui, não precisa mostrar aí dos outros códigos, por quê? Porque não vai ter, tá? Mas aqui, 1889 tem número de meses, os demais códigos não tem e não é a DIF errada, tá? A informação está correta, apenas é uma ausência decorrente dessa confusão aqui relativa a esse exceto que está lá no MAFON, tá? Bom, em relação às opções pelo ajuste anual ou pelo exclusivo na fonte, dentro do RRA, nós temos lá no manual do imposto de renda, eu peguei aqui para colar, né? E aqui trata da opção pelo ajuste, ou seja, eu recebi rendimentos acumulados, mas eu quero optar pelo ajuste anual. O que é você pegar rendimentos do RRA e tratar como ajuste anual? É você levar para a vala comum da sua declaração. O que é a questão de vala comum? Rendimento de salário, aluguéis, tá? Lá no ajuste anual, tá? Então, isso aqui seria uma opção. E se alguém quiser fazer uma opção, por que eu falo de opção? Porque a fonte pagadora é quem opera o RRA, porque é quem paga. Mas o contribuinte pode alterar aquilo que a fonte pagadora fez. Por isso que nós temos aqui a opção. Então, se a fonte pagadora, tá, tributou, na hora que pagou um RRA, pela forma exclusiva, mas o contribuinte acha melhor pelo ajuste, então o contribuinte vai fazer a opção na declaração. Só que essa opção só pode ser feita até o último dia de entrega da declaração. Depois desse dia ele não pode mais mudar de exclusivo para ajuste. Agora, o contrário, que é para quem teve o rendimento tributado como ajuste e ele quer mudar para exclusivo, não tem prazo. Não tem prazo. Ele pode fazer isso mesmo depois do prazo de entrega. Claro, isso aqui tem que ter um planejamento tributário para saber. É melhor declarar dentro do RRA como exclusivo ou como ajuste? Se você teve um RRA tributado como exclusivo e o número de meses foi 4, com certeza, se você não tiver outro rendimento, já declarando na declaração, se esse for o único rendimento que você tem, se você levar para o ajuste, fica melhor, porque lá no ajuste tem uma tabela que corresponde a 12 meses. E o RRA no exclusivo foi feito com 4, com 5. Então, geralmente, quando o RRA exclusivo na fonte é feito pela fonte pagadora com menos de 12 meses, geralmente, se o contribuinte não tem outra renda, é melhor de fazer no ajuste, tá? Porque a tabela do ajuste é 12. Vamos seguindo. Aqui são alguns exemplos só mostrando, né, como você declara isso lá no RRA. Então, eu simulei aqui, de propósito, um rendimento correspondente a 100 vezes o limite de isenção de 2024, a partir de fevereiro. Aliás, eu simulei aqui uma tabela progressiva, né, de janeiro até abril, né, quando permaneceu o limite de 1903. Então, olha só, é muito comum você pegar um rendimento desse e dizer qual o mês que eu vou dizer que recebi? Dezembro, junho, abril. Aí alguém diz, rapaz, isso não importa não, isso não tem importância não. Mas vamos para um detalhe aqui, por conta da mudança da tabela não ter sido, tá certo? Em janeiro de 2023. De janeiro a abril de 2023, a tabela teve como limite de isenção 1.903,98. A partir de maio, 2.112. Ou seja, então eu simulei aqui que essa pessoa recebeu 211.200 em abril de 2023. Então, ó, 211.200 em abril de 2023. Em abril, qual era a tabela vigente? Era de limite de 1903. Então, eu disse aqui que ele tem 100 meses nessa ação. Então, eu coloquei aqui, né, os 100 meses, né? Cadê? 100 meses, está aqui. Então, quando eu fiz os cálculos, ele teve um imposto devido no RRA de 1.560. Por quê?
porque 100 vezes 1.903,98 dá um limite de isenção menor do que 211,200. Então ainda teve esse impostozinho aqui. E de lado está a tabela para você ver. E o outro exemplo é mostrando um recebimento no mês em que a tabela sofreu alteração. Então eu simulei aqui os mesmos 100 vezes o limite da tabela, 211.200, que é 100 vezes 212,90, né? Então, 211.200, 100 meses no mês de maio. No mês de maio, tá certo? Esse valor ficou dentro do limite de isenção. Então, eu tive aqui, ó, 0. Então, simplesmente por conta da mudança do mês do recebimento, tá? Eu deixei de pagar 1.560 para não pagar nada. Mas foi por conta de quê? Da mudança da tabela. Então, o RRA, para quem está na fronteira, tá certo? Do limite de isenção da tabela, leve em consideração essa mudança. Então, muito cuidado para isso, tá? E aqui eu fiz um exemplo, tá certo? Exclusivo na fonte também, considerando em vez de 100, 50 meses. Então, se fosse o mesmo valor, 211.200 em 50 meses, né? Eu ainda pagaria 14.933 de imposto, né? E aqui, se eu levasse para o ajuste, tá? Então, eu pagaria 42.915. Veja que ele vai para a vala comum. Então, isso aqui são apenas simulações, tá? Vamos agora para a parte de 65 anos, que também é um caso que atinge muita gente e fica muita dúvida. Para simplificar aqui o entendimento, porque a gente tem slides aqui ainda para passar. É o seguinte, parcela para quem tem mais de 65 anos, a partir do mês que completa 65 anos e for de Previdência da União, Estado, Distrito Federal, municípios e alguns órgãos públicos. Tá? Ou seja, a interpretação para tratar de isenção tem que ser literal, aplicada literalmente. Então, é o que está aqui, a partir do mês. Tá? Então, se o contribuinte completou 65 anos no mês de dezembro de 2023 e tiver 3 fontes de renda, tá? Ele vai ter o limite de isenção de 1.903, tá? Aí 212, que foi em dezembro, por exemplo, né? Vezes 3. Ou seja, ele não vai para o limite do ano. Então, esse limite de isenção vai a partir do mês que ele completou 65 anos. Então, quem completar 65 anos durante o ano calendário ou completou durante o ano calendário 2023, a não ser que tenha nascido em janeiro, aí esse valor isento vai ser proporcional ao número de meses. Não vamos esquecer disso. E outra coisa, por que é que a tabela mudou e o limite de isenção é 1.903,98? Porque aquela lei 13.149, que tratou da mudança da redação lá do RRA, lá tem o dispositivo dela que deixou esse limite de isenção em 1.903,98. Então, para que isso mude, aquela lei 13.149 de 2005, né? Não, 13.149 de 2015, né? Ela tem que, enquanto aquela lei não for alterada, em relação a esse item, esse valor ainda fica congelado. Só a título de informação. Bom, aqui exatamente também tratando dessa questão do excesso do rendimento de 65 anos para quem tem mais de uma fonte pagadora e ele tem que reverter rendimento isento para tributável. Isso tem a ver também com o limite de obrigatoriedade. Alguém que tem 2 fontes de renda e tem mais de 65 anos, se ele juntar os rendimentos tributáveis, não chega a 30.639,90, mas quando ele fizer reversão, pode passar. Então, isso é um alerta para quem estiver numa situação dessa, verificar que está obrigado a declarar, não pela informação que está no comprovante de rendimento, mas sim pela reversão do rendimento que teve que ser somado aos rendimentos tributáveis. Também isso aqui é só um adendo. E aqui, eu mostrei aqui as 2 tabelas que a legislação traz, né? Os anexos da Instrução Normativa 1500, que diz o seguinte: o limite para isenção de 65 anos, tá, é 1.903,98 para o limite. E para aquilo que ele reverteu, o limite é o atual. Tá? Hoje, em 2024, 2.259. Em 2023, né, seria 2.112. Ou seja, o que é revertido vai obedecer o limite da tabela normal. Tá? E dentro do limite, obedece o limite de 1.903,98, ok? Bom, aluguéis por temporada, tá? Então, muita gente diz, como é que é? Tem o Airbnb, tem várias plataformas, né? Que trata dessa intermediação para uma pessoa alugar um espaço a outra pessoa, né? Mas, resumindo, né? Isso aqui é para dar um entendimento bem exato para vocês. Isso não passa
isso não é nada diferente de aluguel, tá certo? Então, aqueles aluguéis por diárias que as pessoas contratam, alugam uma sala, alugam quarto, uma casa, um apartamento, né, através das plataformas, que eu vou mostrar o nome delas aqui, algumas, né, nada mais é do que aluguel. Então, segue o mesmo critério da legislação, se aplica a mesma legislação de aluguéis convencionais. Então, eu coloquei aqui a pergunta 206 do perguntão, que trata aqui da tributação dos aluguéis. Tá certo? Como vocês já conhecem, vai ficar aqui apenas como uma indicação para leitura, se alguém ainda quiser aprofundar um pouquinho, né? Mas ele trata aqui exatamente da tributação dos aluguéis, que tanto faz o aluguel pago através de um contrato pago mensal, como o aluguel através das plataformas. O aluguel, né? Aluguéis de imóveis, por exemplo, ele tem o rendimento bruto que é recebido e tem aquelas exclusões, né? Conforme está aqui nesse slide aqui, tá? Então, a legislação, ela permite que o contribuinte faça algumas exclusões, né? Que não são chamadas de deduções, e sim de exclusões, tá? E essas exclusões só podem ser utilizadas quando o ônus for de quem alugou o imóvel, do locador, tá certo? Do locador, se o ônus for dele, é que ele vai excluir, tá? Isso aqui nada mais é do que a gente já conhece, tá? E o aluguel recebido por pessoas que não são residentes no Brasil, ou seja, pessoas que são residentes no exterior para fins fiscais, tá? Também prevalece para os contribuintes que trabalham com as plataformas, tá? Não mudou nada, ou seja, qualquer tributação de fonte situada no Brasil em relação a pessoas que são residentes no exterior, sofre tributação exclusiva na fonte. Se for rendimento do trabalho assemelhado, 25%. Se for rendimento de aluguéis, por exemplo, 15%. Então, também não muda nada. Quem alugou o apartamento de Natal e mora nos Estados Unidos, tá? Ele vai ter que pagar 15%, tá certo? Do aluguel que ele recebe, mesmo tendo essa plataforma como intermediária. Aqui foi apenas um cenáriozinho que eu criei, né? Nós temos aqui algumas plataformas, né? A BNB é apenas uma, né? Então nós temos algumas aqui, não são todas, mas eu citei aqui algumas para dar uma ideia para vocês. Todas são plataformas que fazem essa intermediação, tá? Então nesse cenário, nós temos o intermediário, que é essa plataforma, nós temos o anfitrião, que é o dono do imóvel, ele recebe aluguel, apura o imposto de renda, né? Ele é o contribuinte do imposto de renda, né? E temos aqui o usuário, que é o hóspede, né? Que nós chamamos no contrato convencional de locatário, né? O anfitrião aqui é um locador, o hóspede é um locatário. Só que no cenário aqui das plataformas nós chamamos de hóspede e anfitrião, tá? Então isso aqui apenas paga as diárias dele, geralmente são através de diárias esse rendimento recebido, né? E se faz tudo como se faz com o rendimento normal, tá? Residente no Brasil, como residente no Brasil, residente no exterior, exclusivo na fonte, observada a alíquota de 15%. Apostas online. Bom, apostas online. Nós tivemos uma lei publicada em 2023, que é a 14.790, que regulamentou as apostas online. Ou seja, as apostas online não eram regulamentadas, mas também não eram proibidas, né? Essas apostas online são feitas, né, através de sites na internet, tudo em português, o cara aposta em real, recebe em real, mas tudo é feito através de conversão de moedas. Por quê? Porque essas casas, na sua maioria, são sediadas no exterior, tá? Então, com essa regulamentação da Lei 14.790, né, lá tem algumas exigências, né, tem as regras da lei, né, as pessoas têm que se formalizarem aqui no Brasil, tem que ter CNPJ, né, então tem que seguir alguns requisitos que está na lei, tá? E a partir de 2024, que considerando regulamentada essa atividade, né, então essas pessoas que ficavam à margem, tá certo, da lei, vão passar a ser tributadas aquele que recebe a aposta, o prêmio da aposta, como também aquele que recebe o seu faturamento como pessoa jurídica, tá? Então aqui apenas eu citei aqui os casos de apostas no Brasil, né, que são sediadas no Brasil, que são da Caixa Econômica Federal, o tratamento tributário, né, logo abaixo, né, vocês já conhecem mais ou menos, que é exclusivo na fonte, né, e aqui nos casos das casas de apostas estrangeiras, essas que estão no exterior, né, e que recebem, né, que ficam atuando aqui no Brasil nos eventos esportivos aqui, tá? Então, jogos online não são administrados pela Caixa Econômica Federal, ou situação até 31 de dezembro de 2023,
tá certo? Mas com a regulamentação da lei, qualquer, né, empresa que venha a atender o requisito da lei, tá certo? Pode administrar essas apostas. Rendimentos originados do exterior com as devidas conversões de moeda estrangeira em reais, ou seja, recebe tudo em reais, mas passou por moeda estrangeira, passou por conversões. Rendimento sujeito ao carnê-leão. Ou seja, até 2023, rendimento de apostas esportivas, rendimento de apostas através de sites online, eles estão obrigados a apurar o carnê-leão e fazer a declaração de imposto de renda, declarar esse rendimento se tiver obrigado. Tá? E algumas casas de apostas mais conhecidas, né, são essas aqui, a Bet365, Betano, Novibet, né, aqui são algumas também, tá? Apenas como a título de exemplo. A Lei 14.790 é uma lei muito extensa, tá certo? Ainda vai ter regulamentação, né, em relação a isso, deve sair aí portarias ainda, né, porque nela não está, o efeito da lei ainda não está tão pronto e acabado, né? Então aqui eu coloquei apenas o artigo 3º, né, que trata aqui das apostas fixas, que trata essa lei, né, que tem por objeto eventos reais de temática esportiva, né, e eventos virtuais de jogos online, tá? Então agora os jogos online ficaram regulamentados, tá? E aqui, parágrafo 1, que é uma regrinha de quem não pode, né, quem não pode operar, né, nessas apostas. E aqui o que mais interessa, né, em termos de informação fiscal, né, e resultado de apuração de tributo. Tá? Então, a partir de janeiro de 2024, né, quem tiver rendimento de apostas, tá, ele já vai ser tributado a 15%. Tá? Então, isso era rendimentos que antes ficava à margem da legislação e não havia tributação. Tá? Até 2023, carnê-leão, rendimento do exterior. A partir de 2024, 15% com base na Lei 14.790. E aí vem mais regulamentação. Então, isso aí é algo que merece acompanhamento, tá certo? Daqui para frente. Rendimento do exterior. Relações com o exterior, tá? Envolve muita coisa. Eu vou passar aqui, tentar também aqui de forma mais bem objetiva. Aqui é o seguinte, para ser bem breve. Rendimento do exterior, né? Claro que quem teve rendimento do exterior recebeu em moeda estrangeira. Mas ele quer declarar, ele tem a obrigação de converter para reais, porque se ele for declarado no Brasil, a moeda da declaração é reais. Tá? Então, nada mais é aqui do que a conversão de moeda estrangeira para reais. Tá? Então, de forma bem resumida, tá? Eu vou mostrar através de forma gráfica o que está dizendo aqui. Mas de forma resumida, moeda estrangeira, marco alemão, eu transformo para dólar dos Estados Unidos no dia que eu recebo, e para reais, eu vou converter de dólar para reais pela cotação de compra do dólar do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Como é que funciona isso na prática? Vou mostrar aqui a primeira conversão. Tá? Porque primeiro, converter de moeda estrangeira para dólar e de dólar para reais. Então, são dois momentos. O primeiro momento, conversão, valor de moeda estrangeira para dólar. Como é que eu vou fazer isso? Eu entro no site do Banco Central, tem uma aba lá chamada Estabilidade Financeira, depois aparece uma aba secundária, Câmbio e Capitais Internacionais, e outra aba, após essa secundária, Cotações de Moedas. E vai abrir exatamente essa tela aqui. Tá? Então, quando eu chegar aqui, eu vou colocar a data que eu recebi no exterior. Eu simulei aqui 6 de maio de 2024, antes de ontem. E aqui eu vou excluir a moeda que eu recebi. O rendimento aqui foi um caso de libra esterlina. Eu simulei aqui 15 mil libras esterlinas recebidas no dia 6 de maio de 2024 para transformar para dólar dos Estados Unidos. Quando eu escolhi aqui a moeda de lá, o valor e a data, no dia 6 de maio, 15 libras correspondeu a 18.853,50 dólares dos Estados Unidos. Tá? Então aqui é a primeira conversão. E a segunda conversão é pegar esses 18 mil e olhar para o mês anterior. Se eu recebi dia 6 de maio, qual é o mês anterior? Abril. Aí eu vou olhar o dia 15 de abril ou anterior, se não for dia útil, dia 15. Aí eu vou pegar a cotação de compra e vou multiplicar pelos dólares lá, 18 mil. Se for uma despesa, né, um pagamento no exterior, aí eu venho para a cotação de venda. Por que essa diferença? Se eu estou trazendo rendimento para declarar, a cotação é de compra, porque eu trago moeda estrangeira e o Banco Central me compra moeda estrangeira e me dá reais. Quando eu faço um pagamento no exterior, uma despesa médica no exterior, um pagamento de imposto que eu tive lá, como é que eu converto para reais? Né? Dólar dos Estados Unidos,
convertido pela cotação de venda do Banco Central. Por que venda? Porque eu tenho reais. Se eu tenho reais, eu vou ter que pagar uma moeda estrangeira lá fora, numa consulta médica, né? Eu vou ter que... o Banco Central vai me vender moeda estrangeira. Tá? Então, essa questão da relação compra e venda. Então, no nosso exemplo aqui atrás, né, foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, as 15 mil libras esterlinas, ela deu 18.853,50 dólares. Aí eu vou converter para reais. Então, eu vou pegar 18.853 dólares vezes 5,1746, que é a cotação de compra do dia 15 de abril, certo? Que me deu 97.559,32. O que é esses 97 mil? Rendimento do exterior, que eu vou levar para o Carnê-Leão em maio e pagar o DAF 0,190 em junho. 27,5% aqui direto já, tá? Com algumas deduções que ele tenha direito, tá? Aí, eu aproveitei o exemplo e disse, e se isso aqui não fosse um rendimento, fosse uma despesa ou um pagamento? A única coisa que muda é a conversão, tá? É a conversão, tá? Aqui era 17,46, aqui é 17,40. Mínimo, a diferença é muito pequena. Mas veja que o valor mudou. Rendimentos, 15 mil libras no dia 6 de maio, 97,559. Se fosse um pagamento, 97,548. Então, é assim que a gente faz a conversão e assim que a gente apura, seguindo essas dicas aqui do Banco Central. E quando for o caso em que o contribuinte tenha rendimento do exterior e convertir, mas eu também paguei no exterior, eu só posso compensar o imposto pago no exterior aqui se o Brasil tiver, se esse país lá, que me pagou, a Alemanha, por exemplo, né, tiver acordo com o Brasil. Se não tiver acordo, eu pago lá e depois pago aqui. Se tiver acordo, eu posso compensar, observado o limite que é permitido para compensar imposto pago no exterior. Esse limite é apurado lá no Carnê-Leão, tá certo? Ou na própria declaração de imposto de renda, na ficha rendimentos recebido de pessoa física do exterior, tá? Isso aí é outro assunto, essa questão desse limite. Mas esses países aqui são os países que têm acordo com o Brasil. Então, qualquer pessoa que receber rendimento do exterior que não seja desses países aqui, ele vai ser tributado lá e tributado aqui também. Por quê? Porque não existe acordo para evitar a dupla tributação. Saída definitiva, saída e entrada. No caso aqui, eu simulei aqui um caso de saída, né? Eu vou mostrar aqui só o primeiro exemplo e os outros eu faço só fazer menção a eles. Então, olha só. Aqui eu simulei, tá certo? Que nós estamos na declaração de novembro 24, tá? Eu sei que aqui fica meio ruim para você ver, porque eu coloquei aqui praticamente uma foto, né? Então, é o que eu simulei, que a pessoa saiu do país, ó, aqui em cima, lá em cima, saída em 21 de fevereiro de 2023, ou seja, declaração de 2024, a nossa. O que aconteceu? Essa linha vermelha é a linha do tempo. Vejam que as datas aqui são crescentes. 20 de fevereiro, 21 de fevereiro, 31 de maio de 2023, 30 de maio de 2024. Então, elas são... Só para mostrar aqui, qual é o efeito de uma saída definitiva? O que é que eu tenho que fazer para ser considerado residente do exterior a partir de uma determinada data? Eu estou no Brasil, aqui, ó, nessa partezinha preta, até o dia 20 de fevereiro de 2023. Brasil. Eu posso estar fisicamente ou não. Isso aqui é regra fiscal. Eu posso estar aqui, eu posso ser residente do Brasil, fisicamente estar lá fora. Eu posso estar lá fora e ser fiscalmente, né, residente do Brasil. Então, aqui é o seguinte, eu considerei aqui, na nossa hipótese, que essa pessoa decidiu comunicar que ia embora para o exterior no dia 21 de fevereiro. Está aqui de amarelinho. Certo? Então, ele ficou no Brasil até o dia 20. Se ele comunicou ser dia 21, até o dia 20, residente no Brasil. Só que eu estou aqui em 2023, mas tem um ano calendário 2022 que vem antes, que eu simulei aqui que ele está obrigado a declarar. E essa parte preta que está bem no meio da foto aqui, ó. A gente vai ver. Bom, mas vamos ver. O que essa pessoa fez quando disse eu vou embora para o exterior e quero ser residente no exterior, um residente fiscal no exterior, a partir do dia 21 de fevereiro. Ele vai lá na página da Receita, comunica a saída através da comunicação de saída definitiva do país. Ela faz isso de forma online e vai lá aparecer alguns arquivos para ele imprimir. O recibo, declarações para entregar as fontes pagadoras. Por isso que aqui tem a declaração. O que está de azul tem relação com a saída definitiva. A comunicação, a declaração que ele preenche para levar para a fonte pagadora. Por que essa declaração? Porque quem passa a condição de residente no exterior muda toda a regra de tributação. Tá? Não vou entrar em detalhe aqui porque não é o foco da palestra, da live. Tá? Mas lá na frente tem um azulzinho. O que é ainda? Reflexo da saída dele. Ó, é a declaração. O que aconteceu na linha do tempo? Depois que ele comunicou que está no exterior, chegou o período que nós estamos agora. Né? Aliás, chegou o prazo da entrega da declaração lá em 2023, ano passado. Então,
ele tinha que entregar a declaração 2023, base 2022. Fato gerador de janeiro a dezembro e a entrega 30 de maio de 2023. Ele já podia estar fisicamente no exterior e de lá ele transmitiu a declaração pela Receita Neta tranquilo, que é o ano antes, o ano calendário antes da saída dele. Seguindo, quando chegou 2024, agora, onde nós estamos, aí ele, eu fiz minha comunicação lá em fevereiro, agora eu tenho que fazer minha declaração. A declaração é obrigatória. Não pode existir a comunicação sem a declaração, certo? Mas pode existir a declaração sem a comunicação. Mas vamos lá, então aqui, se ele fizer tudo certinho, ele tinha que apresentar a declaração em 2024, exercício 2024, os fatos geradores dessa declaração, 1º de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro, ó, porque ele está no Brasil até o dia 20, está aqui, ó. Então, o fato gerador da declaração, o período de apuração da declaração é de janeiro ao dia 20. Essa declaração é obrigatória, ela não vai seguir aquela regra de obrigatoriedade, é obrigatória. A data da situação que ele vai colocar na declaração é aquela que ele colocou lá na comunicação, dia 21 de fevereiro, senão fica divergente. Ele vai usar, se tiver rendimento em janeiro e fevereiro, ele vai usar a tabela progressiva para calcular o imposto dele, né, de forma proporcional. Ou seja, uma tabela proporcional a 2 meses, que é janeiro e fevereiro. 10 mil já daria imposto a pagar. 6 mil já daria imposto a pagar. Porque em fevereiro, o limite da tabela era 1.903,98. E esse imposto a pagar apurado na declaração de saída é cota única, não pode dividir. E a entrega dessa declaração vai até 31 de maio de 2024. Agora, vamos voltar para as setinhas aqui. Ele fez tudo isso, correu nessa linha do tempo, e qual o efeito dessa comunicação dele? O efeito é retroativo. Ele está agora em 2024, fazendo declaração, hoje mesmo, ele pode estar apresentando, mas o efeito é retroativo. O que acontece quando ele informou a saída definitiva? Pela comunicação. A base de dados do CPF na Receita vai receber uma informação que é o quê? Regra de tributação, aí vai aparecer lá exterior. Já muda o banco de dados dele, não o cadastro da Receita. Tá? Isso aqui é interno, você não vê. Percepção de rendimentos de fontes no Brasil. Ela deixa de ser tributada pela tabela progressiva, não vai ter mais dedução, não vai ter isenção. Quem tem moléstia grave deixa de ter isenção e vai ser tributada 25% se for aposentadoria, salário ou assemelhado. E se for aluguéis, 15%. Lembra do aluguel lá, quando eu falei da plataforma, né, dos aluguéis, né? Quem é residente no exterior, aluguel, 15%. Né? Alienação de bens e direitos. A partir desse dia 21 de fevereiro, tudo a partir desse dia 21, ele não vai gozar de isenção nem redução do ganho de capital, por exemplo. E a partir dessa data, ele não é mais declarante. Ele prestou conta com a declaração de saída e não é mais declarante. Ele não vai mais fazer declaração enquanto permanecer nessa situação. Mas ele pode ser contribuinte. Está aqui um exemplo. Vendeu um imóvel, teve ganho de capital, 15% do lucro direto, sem nenhuma dedução nem redução. Era aposentado, tinha moléstia grave, tinha um salário de 20 mil, só vai receber 15, porque 5 vai ser tributado exclusivamente na fonte. Então, é essa a realidade. Quem vai fazer comunicação de saída para o exterior e tem renda no Brasil, tem que fazer um planejamento tributário para saber se vale a pena. Tá? Porque ele pode fazer uma forma de ficar muito tempo no exterior e sendo residente do Brasil se ele seguir a regra da Gestão Normativa 208/2002, que é que está aqui em cima. Bom, fora esse exemplo, eu só fiz mudar a data da saída. Então, o próximo, eu simulei a data da saída em maio de 2024, agora, ontem, e quando é que ele vai entregar a declaração de saída? Em 2025, ó. 2025. Mas agora ele está fazendo a declaração do ano calendário 2023, ó. Está aqui ela, ó. Certo? Vamos supor que esteja obrigado. Tá? E simulei também uma situação que ele dormiu do ponto. Ele foi embora no dia 26 de maio de 2022, 24 de junho de 2022, não fez a comunicação e ficou esse tempo todinho até a data que entregou essa declaração aqui, sem a Receita saber que ele era residente lá fora, sem as fontes pagadoras dele saber que ele estava residente lá fora, mas na cabeça dele ele estava, mas ele não formalizou nada. O que acontece com isso? Ele não fez a comunicação, o cadastro dele não recebeu informação, a fonte pagadora não teve declarações recebidas com essa comunicação, ficaram tributando tudo como se fosse residente do Brasil, e quando ele entregou a declaração agora em 2023, quando entregou ano passado, 2023, tudo retroagiu a 2022, mês de junho. Isso é consequência. Como resolver? Aí é outra questão. Aqui são apenas essa relação entre residente do Brasil e exterior, para mudar como as regras mudam. Tá? Eu vou mostrar aqui um caso de aluguel. Um aluguel alugado a uma pessoa jurídica, um imóvel alugado a pessoa jurídica.
a pessoa jurídica vai reter na fonte, com o código 3208, esse rendimento é ajuste na declaração da pessoa física aqui. Se ele for residente no exterior, o DARF vai ser calculado a 15% e o código é 9478. Juros sobre capital próprio, aqui no Brasil, residente do Brasil, 5706, residente no exterior, 9453. Por isso que quem faz a comunicação de saída tem que levar essa declaraçãozinha aqui azul, para a fonte pagadora, porque ele é sócio de empresa, e a empresa, a partir do mês que ele disse que ia ser residente no exterior, tem que apurar o juro sobre o capital próprio, se ele for sócio de pessoa jurídica, e pagar com DARF, com código diferente. Prestação de serviço, tá? O trabalho, 0561, 0588, lá fora, 0473. Previdência privada, nós temos vários códigos, porque nós temos a regra de previdência privada com tributação exclusiva e sem tributação exclusiva. Então, por isso, nós temos tantos códigos aqui. Mas para a residência no exterior, é um só. A natureza do rendimento muda. Ela deixa de ser várias partes e se transforma num pacote. Ou seja, várias naturezas viram uma natureza só. Ou seja, rendimento recebido de pessoa jurídica no exterior, rendimento recebido de loteria, rendimento recebido de serviço prestado, acaba esses itens e ali vira uma natureza só. Exterior. Por isso que aqui é um código só para quem é residente no exterior e vários códigos para quem é residente no Brasil. Aplicações financeiras, nós temos o código mais comum, 8053-6800, vocês veem isso nos comprovantes que os bancos entregam para vocês, né, dos clientes. Mas no exterior, então, quem tem aplicação financeira no Banco do Brasil e vai para o exterior amanhã, tem que levar a declaraçãozinha para o Banco do Brasil mudar isso aqui, Então, vejam que tem efeito tributário. E todos esses códigos aqui que vocês viram aqui, todos esses, a tributação aqui, esse é um resumo, todos exclusivamente na fonte. Então, não tem nada, né, com tabela progressiva. Declaração em conjunto. Declaração em conjunto é algo também muito discutido e surge muita dúvida. Eu vou passar aqui também como exemplos. Como exemplo fica mais fácil. Declaração em conjunto. Tem uma pergunta, 87 do perguntão. O que é declaração em conjunto? Somente é considerado declarante em conjunto, cônjuge, companheiro ou dependente, cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, somente e somente só, estejam sendo oferecidos à tributação. Ou seja, se eu coloquei meu filho como dependente e ele veio sem nenhum rendimento, não é declaração em conjunto. Se eu trouxe meu filho para a minha declaração e ele recebeu 2 mil no estágio, é uma declaração em conjunto, porque isso é tributado exclusivamente na fonte, ou no ajuste. Se eu trouxe meu filho para a minha declaração e ele trouxe rendimento isento, não é declaração em conjunto. Agora, assim, e para que serve por que essa preocupação? Vamos para frente. Está aqui um exemplo. Eu vou citar aqui uma situação para a gente chegar a essa questão da importância. Vamos supor que eu tenho aqui, do lado esquerdo, um titular de uma declaração. O nome do cara é Valdete Souza. Esse é um colega de trabalho nosso aqui, viu? Eu disse a ele que ia usar o nome dele aqui. Então, Valdete Souza é um colega de trabalho, tá certo? Que ele é o titular da declaração. Vamos olhar como é que está a família dele. Rejane Souza é a esposa dele. E ela não tem rendimentos. Mas aqui não importa. O cônjuge pode ser dependente em qualquer situação. Se não tiver rendimento, tudo bem. Se tiver, tem que juntar com o do titular. Só que Valdete tem uma filha, certo? E ela tem 23 anos e cursa a universidade. Então, ela pode ser dependente, certo? E ela tem rendimentos sujeitos ao ajuste. Não importa o valor, 2 mil, 3 mil, 4 mil. Com isso, o fato dela ter esse rendimento sujeito ao ajuste, ela pode ser dependente dele e ainda levar o filho dela, certo? O filho dela, que é neto de Valdete, mas vai entrar como filho na declaração. Neste caso, quem são os dependentes de Valdete? Rejane, que é a esposa, a filha de Jane e o neto. Mas por que o neto? Valdete Neto é o neto. Valdete Neto só é dependente por quê? Porque a filha dele está levando o rendimento sujeito ao ajuste. Então, isso é declaração em conjunto. Ou seja, oscilou a base de cálculo. Como ficou a declaração de Valdete? Ele como titular, Rejane dependente, código 11. Edjane dependente, código 22, porque é universitária. E Valdete Neto, que é o dependente, filho de Edjane, código 21, por quê? Porque ele está como filho da filha, não está como neto. Então, jamais o código aqui pode ser de neto. Então, isso aqui diz mais ou menos a finalidade desse conceito de declaração em conjunto, tá? E temos depois o caso de sogro e sogra. Uma pergunta também. Então, aproveitei essas duas perguntas e joguei de forma gráfica para ficar um entendimento melhor. Então, aqui o que é que diz aqui? A sogra ou o sogro pode ser considerado dependente da declaração do genro da nora? De acordo com a lei, os pais podem ser considerados dependentes, né, na declaração
dos filhos, desde que não ofiram rendimentos tributáveis ou não superiores a 24.592. Ou seja, pai e mãe, para ser dependente, não pode ter um rendimento maior do que isso aqui. Se tiver, não pode ser. Tá? É vedado. Né? Aí vem a história do sogro. O sogro ou a sogra não podem ser dependentes. Porém, salvo se seu filho ou filha estiver declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não ofiram rendimentos superiores a 24.592, o sogro e a sogra podem ser dependentes do genro. Como é que fica isso de forma de exemplo? Eu aqui cometi um erro, mas vou explicar o erro que eu fiz aqui. Isso foi o vexame para terminar. Olha só, a mesma situação, tá? Eu tenho essa pessoa aqui, Igor, que é um titular de declaração. Ele é o titular da declaração. Olha a família de Igor aqui. Marcela é a esposa de Igor, com rendimento tributável no ajuste. Opa! Se a dependente dele, que é o cônjuge, tem rendimento sujeito ao ajuste, se ela for para lá, é declaração em conjunto. Então ela pode levar mais alguém. Bom, Marcela tem um filho que é chamado Enzo, certo? Filho de Marcela. Suzana é a mãe do declarante. Então, a mãe, se ela tiver rendimento até 511,92, pode ser dependente. Então, aqui, ó, total da renda de Suzana, 22.200. Então, ela pode ser dependente. Então, ela pode. Marisélia é a mãe de Marcela, a sogra de Igor, que ela teve um rendimento em 2023 de 23.200, ou seja, abaixo de 24.511. Pode ser dependente. E Sérgio, que é o pai, o sogro de Igor, né? Ele teve um rendimento de 25.200. Esse não pode ser dependente, porque aqui está de azul embaixo. Ó. Atenção, condição dependentes pai e mãe, rendimento até 24.211,92. Eu disse 511. Acho que é 511. Agora não lembro mais se é 211 ou 511, tá? Mas tudo bem. Então, aqui, ó, como ele recebeu 25.200, já é acima de 24 e tanto. Então, Sérgio não pode ser dependente do genro. Por quê? Porque está vedado pela regra do dependente. Tá certo? Como ficou a declaração? Marcela é dependente porque é esposa de Igor. Enzo é dependente porque é o filho dele e dela. Tá? Suzana é dependente como mãe, por quê? Porque o rendimento de Suzana foi 22.200, abaixo de 24.511,92. Eu acho que é 511, viu? Agora, Marisélia, que é a mãe de Marcela, sogra de Igor, pode ser dependente? Pode. Mas só pode por quê? Primeiro, porque o rendimento de Marisélia é abaixo do limite de isenção da tabela, de 24.511,92. E a filha dela está levando o rendimento sujeito ao ajuste. É como se Marcela fizesse uma declaração e jogasse dentro da declaração do marido. Sérgio, como não pode ser dependente, então ele está fora. Quais são os dependentes? Igor é o titular. Dependente, esposa, filho, mãe e sogra. Se o sogro tivesse um rendimento aqui de R$23.000, também podia vir. Tá? Então, a declaração fica como? Aqui foi onde eu vou ver. Igor, dependente de Marcela, 11, cônjuge. Enzo, aqui é 21. Eu vou consertar isso antes de passar para o pessoal que vai publicar esse material. Suzana, aqui é o código de mãe. Eu acho que é 31. 31. Tá? E a sogra também é 31, porque é mãe da mulher do cara. Então, mãe e mãe. Mãe do titular e mãe da dependente. Então, uma declaração em conjunto, tá? Ela tem mais ou menos esse cenáriozinho aqui, tá? E isso nada mais é do que o que está aqui nessa pergunta, 350, tá ok? Outros rendimentos. Nós temos o artigo 47 do Regulamento de Imposto de Renda. Ele tem 22 artigos, ou 22 incisos. Eu coloquei aqui apenas alguns. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é muito comum as pessoas dizem, olha, eu tenho um rendimento que não é do trabalho, não é serviço prestado, não é exterior, não é aluguel. Eu coloco aonde? Na coluna outros. Rendimento civil de pessoa física, coluna outros. Então, aqui a maioria vai para aquela coluna outros, tá? E aqui tem alguns, né? Eu citei aqui apenas alguns, né? Os assim mais importantes e mais conhecidos. Então, outro rendimento, lucro do comércio e da indústria, ou seja, a mulher que comprou chocolate e açúcar e fez ovo de Páscoa e vendeu na Páscoa agora em abril. Ela gastou 10 mil e apurou 15. Ela teve 5 mil de lucro da indústria. Só que essa atividade dela não é habitual. Tá? Isso é um exemplo. Então, aqui, lucro do comércio ou da indústria, auferidos por todo aquele que não exercer habitualmente a profissão de comerciante ou industrial. Isso é rendimento que vai lá para a coluna outros. Esse rendimento aqui pode ser o rendimento de uma esposa que não tem renda fixa
que foi ser dependente do marido e levou esse rendimento, que é sujeito ao ajuste, e levou dependente. Integração em conjunto, tá? Outro rendimento. Rendimentos recebidos de forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro pelo valor que tiverem na data da percepção. Ou seja, o cara pagou alguém, em vez de dar dinheiro, deu um bem. Então, ali é rendimento. Então, ele tem que colocar o valor correspondente àquele bem lá em outros. Importância recebida a título de juros e indenizações por lucros cessantes. Também lá em outros. Por quê? Porque ele não está nem isento, nem é trabalho, não é aplicação financeira, né? Não é exclusivo na fonte, então vai lá para outros. E é tributado no ajuste. Olha só o 10. Os rendimentos derivados de atividades ou de transações ilícitas ou percebidos com infração à lei, independente das sanções cabíveis. Que caso prático é esse? João contratou Pedro para matar um cara. Aí ele pagou 10 mil para Pedro. Isso é outro rendimento, tem que ir para a coluna outros, e além dele declarar e pagar imposto, se for o caso, ele ainda vai para a cadeia, que são essas sanções cabíveis aqui. Então, o fato do cara cometer crime e tiver renda, essa renda está no campo de incidência da tributação. Acréscimo patrimonial, né? Não vou nem ler isso aqui, tá? Tudo. Isso aqui é o quê? Aquele cara que teve uma renda de 200, o patrimônio 215, 220, 240, 400. Isso aqui é muito comum, eu já vi contador dizer, olha, meu cliente é um médico, só que ele é muito descontrolado. Hoje não, porque já tem aquelas informações na declaração, e agora vem um recibo de saúde, né? Isso vai mudando. Mas, até pouco tempo, era comum dizer, olha, o cara quer pagar, ele paga tudo, mas ele é desorganizado. O patrimônio dele aumentou em 300, mas só teve renda de 250. Onde ele vai colocar essa diferença? Lá em outros, tá certo? E com base em que artigo? 47 do Regulamento de Imposto de Renda, tá? Vamos terminar aqui. Salário de educação, juros e qualquer interesse produzido pelo capital aplicado, ainda que o resultante de rendimentos isentos, ou seja, eu recebi rendimento isento, mas emprestei alguém, pelo fato de eu ter recebido isento, vou ter que cobrar juro, tributável. Isso não replica para frente a isenção, não, né? Laudêmio para quem tem aqueles bens, né, em contrato de enfiteuse, né? E aqui o famoso lucro distribuído, onde ele está aqui, ó, certo? Da parcela que exceder. Vejam que ele está bem aqui, bem claro, tá certo? O que é considerado outros rendimentos? Parcela dos rendimentos correspondente a dividendos e lucros apurados a partir de 96, distribuídos a sócio ou acionista ou titular de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido ou real ou arbitrado, que excedeu o valor calculado de acordo com o regime de tributação, aquilo que a gente viu lá no início, e para o qual não haja demonstração, ou seja, não teve contabilidade. Então, calculou o lucro, 32%, e distribuiu mais, a base legal é essa aqui. Essa é a base legal, tá? E vai colocar onde? Lá na coluna outros? Não. Aqui muda, porque dividendos é onde? Recebido de pessoa jurídica, mesmo sendo isento. E se for tributável, recebido de pessoa jurídica. Então, apesar de estar aqui, isso aqui não é lá na coluna outro da pessoa física. É lá, isentos, tributáveis recebido de pessoa jurídica, que é o quê? Lucro que vem de empresa, não vem de pessoa física, tá? E é conhecido. Para concluir, tá? Isso aqui é apenas uma informação muito útil para vocês. Olha só, a DIF, apesar de ser um assunto muito antigo, muito conhecido, né? Todo ano a gente recebe, tinha esta normativa, né? E depois que a REINF apareceu, aí desapareceu aquela instrução anual, a questão normativa anual. Então ela parou aqui na 990. Então, hoje, em relação à DIF, o ato normativo é esse. O que aconteceu? Olha só, o que diz o artigo 10 dessa normativa da DIF? As pessoas jurídicas, as pessoas obrigadas a apresentar a DIF, certo? Deverão informar todos os beneficiários de rendimentos que tenham sido objeto de retenção na fonte. Tem nem o que discutir. Agora, o 2, o que diz a IN? É obrigado a informar na DIF beneficiários com rendimentos do trabalho assalariado nos casos em que o valor pago durante o ano calendário for igual ou superior a um limite estabelecido lá no artigo 27. Ou seja, se eu tiver um rendimento de 25 mil e não tiver retenção na fonte, minha fonte pagadora não é obrigada a informar. Certo? Então, vamos passar aqui. Então, isso aqui é onde fica mais ou menos a dispensa, né? O artigo 27 trata desse limite, porque ele não cita o limite, até porque esse limite é utilizado em várias situações, ele é usado em várias situações, aqui é uma delas. Então, se o rendimento
pago a um aposentado for de até R$ 28.559,70 e não tiver retenção na fonte, o INSS informa se quiser. E assim ele vinha fazendo até dia 23 de abril de 2024 agora. Por que eu estou dizendo isso? Há uns 10 anos, o INSS não informava, aliás, ele seguia essa normativa aqui, ó. O INSS seguia isso aqui bem direitinho. Quem não tinha retenção na fonte era até 28,59, na pré-preenchida não puxava nada. E o cara também não declarava e ficava por isso. O que aconteceu? Agora, tá certo? No dia 24 de abril de 2024, às 17h25, o INSS retificou a DIF e incluiu tudo que tem lá no banco de dados. Esse é o exemplo de uma pessoa que fez a declaração antes dessa data, estava em fila de restituição, porque ela tem outro emprego, tá certo? E, de repente, a declaração dela ficou em malha. Ou seja, uma informação bem útil para vocês que têm clientes nessa situação. Quem já fez a declaração com imposto a pagar e não quer mais saber de olhar para a declaração, porque aquele que tem a restituir, ele vai atrás. Mas aquele que tem a pagar, geralmente acha que está tudo resolvido. Então, se tiver pessoas que fizeram declarações com imposto a pagar e, ao fazer a declaração, mesmo pela pré-preenchida, antes dessa data, de 24 de abril, aliás, na verdade é 27, certo? Antes dessa data, a pré-preenchida não puxou esse rendimento, mas no dia 27 de abril agora, a Receita reprocessou e essa declaração deve estar em malha. Isso é uma informação que vocês já vão tratar de forma proativa, tá certo? E rever aqueles contribuintes que, por acaso, pegou a pré-preenchida e não teve cuidado de incluir, que é uma das questões relacionadas com a pré-preenchida, não é uma declaração pronta e acabada, é isso? Então, aqui é um caso que está mudando, que mudou o cenário nesses últimos dias. Então, vejam, 24 de abril de 2024, tá? A malha fiscal fez o reprocessamento no dia 27 de abril. Então, tem muita gente em malha e não sabe. Mas foi por conta disso aqui. Foi erro do INSS? Não foi um erro. Antes, ele não informava. Era erro? Também não. Porque o INSS usou o que estava na norma. Ele informava se quisesse, não era obrigado. Só que agora ele rodou com todas as informações, independente do limite de valor, e isso gerou, tá certo, esse problema. E aqui, ó, eu coloquei o exemplo aqui de forma ampliada, né? Essa telinha antes aqui, ó, essa daqui. Olha a data da entrega aqui, ó, da DIF. Certo? E o que aconteceu? O rendimento era 13.020. Ou seja, essa pessoa ficou em malha porque a Receita está esperando que ela coloque isso lá no ajuste dela. Porque ela não tem 65. Aliás, completou 65 em novembro. Você olhar aqui, ó, nem tem mais, ó. Tá? Esse é um caso de maior de 65 anos, ó, proporcional. Ela só tem direito a 2 e mais o 13º maior de 65 anos. E o 13º ainda colocaram aqui. Tá? Bom, então isso aqui é uma novidade que está tendo efeito aí no dia a dia das pessoas. E é agora, tá ok? Aqui foi um painel que eu fiz, aqui é o painel mais voltado para a Receita. Esse CISVIM é um sistema de consulta da Receita. Esse aqui também é uma equipe que nós temos aqui na Receita, tá? E aqui é o de vocês, contribuintes, pessoas jurídicas, pessoas, sociedade em geral, tá? Aqui é o quê? Aqui eu mostro para vocês, lá na página da Receita, tem aqueles 3 risquinhos do lado esquerdo lá em cima. Você colocando o cursor em cima dele, aparece aqui várias consultas. Uma delas é canal de atendimento. Então, aqui, se eu quiser, o Fale Conosco, ele está aqui. Chat está aqui. Por e-mail, né? Aquela caixa corporativa por e-mail. Se eu clicar aqui, tá? Eu vou lá para a relação das caixas corporativas das 10 regiões de cada estado, né? Com as regiões fiscais. Atendimento presencial vai levar para o agendamento. Portal ECAC vai para o portal ECAC. Ouvidoria, imprensa. Então, aqui é um shopping de consultas. Aqui é o ECAC, a carinha do ECAC, você já conhece. E dentro do ECAC, eu simulei aqui, ó, declarações e demonstrativo. Quais os recursos que nós temos? Consulta fonte pagadoras. Se você consultar hoje, aquele caso do INSS, já deve estar uma novidade lá, de quem teve e não estava informado antes. Cópia de declaração pelo ECAC, lembrando que, através da conta GovBR Ouro e Prata, acesso ao Carnelião e meu imposto de renda. E temos aqui o Perguntas e Respostas 2024 já, tá? Eu tinha colocado 2023, mas assim que saiu já coloquei aqui. O Mafon, que é aquela nossa Bíblia, né, que eu chamo de Bíblia, né, que é um material de consulta em que
pelo código de retenção na fonte, a gente vê todo o tratamento e demais informações. Fato gerador, que é obrigado a recolher, as isenções, regime de tributação, se é excluído na fonte, se vai para o ajuste, né? E aqui é a página da Receita, a frente da página da Receita, tá? Tratando da declaração do Imposto de Renda 2024, tá? E com isso eu espero ter alcançado pelo menos aí um bom percentual dos objetivos propostos. Ok, meu supervisor Zé Carlos e demais vamos dizer assim, parceiros aí, nossos contadores. Eu quero aqui fazer até um registro. Não tem parceiro melhor do que os contabilistas, tá? Eu sou economista, mas eu sou fã dessa categoria. Eu tenho 2 filhas contadoras e eu sou muito, muito grato aos contadores por fazer parte da minha vida. Ok, Aguinaldo. Muito obrigado aqui pelas tuas palavras. Eu também sou contador. Obrigado aí pela aula que você deu para a gente nessa tarde, no tempo certo, né? Perfeitamente. Achei muito proveitosa a explicação, um conteúdo muito grande, né? Mas está gravado, já respondendo muita gente que perguntou. Todo esse conteúdo da live fica aqui guardado. Você pode parar de projetar se quiser. Todo esse conteúdo das lives ficam disponíveis aqui para que vocês possam consultar, compartilhar. Temos lives que falam de rendimentos recebidos no exterior. A do ganho de capital, que foi a do Ricardo, foi ótima. Semana passada tivemos sobre dependentes, quem pode ser semana retrasada, quem pode ser dependente, como declarar bens, tem várias lives. Todas essas lives foram sugeridas por vocês, né? A Receita fez uma pesquisa e colocou na página e as pessoas foram votando, escolhemos os 10 temas que foram os mais votados. Eu estou vendo aqui pelas questões que nós tivemos, há muita dúvida ainda sobre MEI, o que o MEI pode fazer, quando declara o plano de saúde, pagar pelo MEI. Talvez, se desse tempo, a gente até incluiria uma live específica para falar dessas questões no MEI. Mas eu acho que não conseguiríamos, porque o prazo do imposto de renda está acabando também e a gente não está conseguindo nem tempo para conseguir se organizar em função dessas mudanças todas que estão acontecendo. Então, voltando ao assunto, as lives ficam disponíveis, os vídeos podem ser reproduzidos, podem ser compartilhados. Alguém perguntou sobre se vai disponibilizar os slides. Não, por enquanto não. Acho que talvez ano que vem a gente crie uma maneira de deixar os slides para vocês, mas tem tudo aí no vídeo gravado, dá para vocês verem com tranquilidade. Um outro canal importante de vocês seguirem a Receita é lá no Instagram oficial da Receita Federal. Lá a gente posta muita novidade, lá posta primeiro, né? Porque quando a gente quer soltar uma notícia rápida, a gente coloca lá. Então, quem deseja se manter atualizado, acho que vale a pena seguir lá a página da Receita no Instagram para poder receber essas notícias primeiro. Lá tem sempre alguma postagem atualizando os fatos. Agora a gente tem a novidade que está acontecendo agora, sobre a prorrogação do imposto de renda para os municípios atingidos pela calamidade lá no sul do país. Eu preciso falar algumas coisas. Uma delas é que isso alcança apenas os municípios que foram declarados como de situação de calamidade pública pelo próprio governo do estado. Então, inicialmente foram declarados alguns municípios, parece que hoje já aumentou uma quantidade de municípios, ou seja, essa prorrogação é apenas para esse grupo de contribuintes domiciliados nesses municípios, não alcança outros. E o que mudou? Mudou o prazo de entrega, que é até 30 de agosto, né? Algumas pessoas falaram 31, mas 31 é sábado, então é 30 de agosto. O vencimento da primeira cota única, segunda cota, terceira, quarta, foi adiado em 90 dias para todo mundo. Já os outros DARFs, por exemplo, do Carnê-Leão, do ganho de capital, do renda variável, os que têm vencimento em abril, maio e junho, passaram para 90 dias para frente, foram empurrados até lá para 90 dias. Essas são as principais mudanças com isso. A gente está atento, está tentando ainda verificar se vai ser possível melhorar a parte de restituição do imposto desse grupo. Ainda não é nada confirmado, nada certo, mas a Receita está fazendo estudos para tentar beneficiar esses moradores, ou seja, estamos atuando
em todas as áreas que a nossa competência tributária permite, nossa competência legal permite. A gente não pode, de repente, fazer algo que a Receita Federal não tem competência. Então, muitas pessoas questionam, por que isso? Por que está cobrando? Por que aquilo? É uma questão de competência tributária. Bom, acho que de recados era esse. A entrega das declarações estão correndo de forma tranquila. A gente tem casos muito poucos pontuais de um problema ou outro, mas acho que até o final do período de entrega a situação vai se normalizar. A orientação é sempre não deixar para a última semana. Na última semana a gente tem muitos problemas de pessoas que não sabem onde estão os recibos, vão no banco, não conseguem pegar o comprovante. Então, se puder antecipar isso, melhor para todo mundo. Semana que vem, próxima live é sobre a malha do imposto de renda, a malha fina. Vão ser abordados os aspectos da malha fina, inclusive entrega de documento, inclusive essa questão da despesa médica quando quem pagou foi o MEI. Através do MEI, isso será abordado lá também. Não sei se a gente vai conseguir ter um grupo respondendo aqui tão eficiente quanto o de hoje, mas vamos tentar. E a última live, que deve ser dia 22 de maio, a última quarta-feira antes da semana final, vai falar sobre o renda variável, tanto como funciona, quanto com uma nova aplicação de renda variável em conjunto com a B3, né? Uma aplicação, uma solução que a Receita está desenvolvendo. Isso deve ser mostrado também na live do dia 22. Aqui eu queria agradecer de público ao Aguinaldo pela simpatia, né, pela didática, né, e pelo tempo que ele teve para preparar esse material para vocês. Um servidor da Receita para se preparar para montar um trabalho, para colocar para vocês, tentando elucidar o máximo de conhecimento, o máximo de dúvidas possíveis. Muito obrigado, Aguinaldo. Obrigado pela tua dedicação e há anos já com a gente. Eu espero que ano que vem a gente tenha novamente o Aguinaldo aqui falando também sobre algum outro assunto, ou talvez sobre rendimentos, né? Acho que a gente vai melhorando sempre. Mas o Aguinaldo não esteve sozinho aqui na retaguarda. Eu acho que se vocês quiserem ligar as câmeras, vocês podem ligar, fiquem à vontade. Nós tivemos um time de especialistas também tentando responder o que era possível. O Ricardo, o Roberto, a Jane, o Kleber, que também está aqui, o Newton e o Luiz Turaza. A gente tentou aqui responder a maioria das questões, muitas fugiram do tema da live. Mas, como eram de simples resposta, a gente conseguiu atender algumas que fugiram demais da live e ficaram sem resposta mesmo, porque a gente não estava preparado nem para responder todas as questões. A gente aqui não está fazendo um plantão fiscal, a gente aqui está querendo falar sobre os rendimentos, e isso o Aguinaldo fez muito bem. Talvez no futuro a gente crie uma live que tenha uma forma de plantão fiscal, de tirar dúvidas de todo mundo, mas os assuntos são tão variados dentro da casa, né, dentro da Receita, que só atender o IRPF já é uma dificuldade. Então, se tiver que atender todas as situações, todas as dúvidas da Receita, seria impossível. Queria agradecer a vocês todos, Jane, Ricardo, Newton, Kleber, a Érica também, a Ana Cristina, que estão aqui, o Luiz Turaza, mais esse evento. Acho que cumprimos o nosso objetivo e vamos partir para as próximas lives. Aguinaldo, suas palavras, mais alguma coisa? Só agradecer, como eu falei internamente, né? Eu estou fazendo parte de uma seleção, né? Porque toda essa turma aí forma uma seleção é um grupo muito seleto, né? E competente e humilde, né? Que é o mais importante. Ou seja, você viu que na hora que eu nem pedi, né? Mas chegaram, né? Então esse é espírito de coletividade por um objetivo, né? Comum. Então é assim que a gente tem que trabalhar e é o mínimo que nós podemos fazer, né? Porque nós somos pagos pela sociedade. E aos contabilistas, um abraço a cada um de vocês aí, do Brasil inteiro. Beleza. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, passamos de 10 minutinhos do prazo. Então, não esqueçam, semana que vem a gente tem a live da Malha, na outra semana do Renda Variável, deve ser a última. E acompanhem lá no Instagram, porque vocês recebem as notícias mais rápido dessa forma, e todas as lives vão ficar aqui no canal da Receita Federal do YouTube, disponível para consultas futuras e compartilhamentos. Muito obrigado, Aguinaldo. Obrigado, pessoal.
Ok, podemos encerrar. Boa noite.